E a gente já começa o nosso primeiro assunto, que é sobre feminicídio. No primeiro semestre de 2020, 648 mulheres foram vítimas de feminicídio, ou seja, elas perderam suas vidas. Ainda não há números consolidados acerca da quantidade de assassinatos até o início de 2021. No entanto, esse número já representou um aumento de 1,9% em relação ao primeiro semestre de 2019, quando foram registradas 636 mortes, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Só para você ter uma ideia, segundo o FBSP, maridos e ex-companheiros respondem a 90% dos casos de feminicídio no país. Duro, né? Aquele mesmo que um dia disse que amava. Para a gente conversar sobre esse assunto, eu recebo via Skype a advogada especialista em direito penal e violência doméstica, fundadora, idealizadora do Instagram O Limite do Amor, um grupo de auto e mútua ajuda maravilhoso, doutora Ana Bernal. Muito boa tarde, minha querida, seja bem-vinda, feliz ano novo, ainda em tempo, né? Olá, Cláudia, muito obrigada. Feliz ano novo, sim, ainda em tempo para você, para toda a direção, para toda a equipe, para todas e todos que nos assistem hoje. É um prazer, uma alegria estar aqui nesse programa que é tão engajado com os problemas que as mulheres ainda enfrentam. Obrigada a todos pelo convite. Eu é que agradeço, Ana, porque a gente fala bastante, mas tem que falar cada vez mais. Esses números me deixaram chocada. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu tô aqui falando sobre esse assunto, mas o que mais a gente precisa saber e precisa fazer para tentar limitar ou até mesmo acabar com esse número tão tenebroso? Bom, limitar ou acabar é nosso sonho e a gente luta diariamente por isso, como você sabe, como você também luta quando abre esse espaço, que eu acredito que a conscientização do que é o feminicídio é o primeiro passo para que aconteça a mudança de cultura. Então, o feminicídio se expressa em casos de extrema violência doméstica, ocorrendo a morte pelo fato de ser uma mulher, como uma afirmação de posse do homem em relação à mulher. Então, podemos dizer que ela é subjugada, aviltada, sua dignidade destruída, sua identidade destruída, submetendo-se a agressões como tortura, tratamentos cruéis, degradantes, vindo a causar-lhe, muitas vezes, a morte por menosprezo da condição da mulher. A última instância do controle do homem sobre a mulher, então, é o feminicídio, que é a expressão que é dada à morte intencional de pessoas do sexo feminino, classificado aqui no Brasil como um crime hediondo. Então, ele se configura quando são comprovadas as causas da morte da mulher, exclusivamente por questões de gênero, e a morte simplesmente por ela ser uma mulher, envolvendo aí a violência doméstica ou familiar. Então, a lei veio para alterar o artigo 121 do Código Penal, incluindo o feminicídio como uma morte modalidade qualificada, um crime hediondo, que são os crimes mais graves e mais severos, prevendo a pena de reclusão de 12 a 30 anos, podendo ela ser aumentada de 1/3 à metade. Aqui no Brasil, Cláudia, esse problema da violência doméstica está muito longe de uma solução, infelizmente. Os dados da Secretaria da Segurança Pública, como você também acabou de citá-los, demonstram sim o aumento de morte de mulheres, tanto no Brasil como aqui em São Paulo. E essas mortes têm uma história, geralmente, muito dolorosa, Cláudia. É uma morte antecedida de tortura, carregada de ódio. São momentos finais da mulher extremamente dramáticos. O número de mortes de homicídios da mulher tem um dado muito concreto que vem dos atestados de óbito que são registrados pelo SIM. E sabemos muito bem que grande parte das mulheres, em média 50%, sofrem violência e sequer registram ou sequer falam para a família. No entanto, esses dados que estão lá no sistema de informação da mortalidade
são mortes violentas das mulheres, eles são muito concretos, porque são aferidos pelos certidões de óbito. E, de fato, aumentaram 2019 para 2020 e continuaram aumentando no decorrer de 2021. Então, aqui no Brasil, estamos ainda no 5º lugar no ranking internacional da violência contra a mulher, onde se matam 15 mulheres por dia, são dados da Organização Mundial da Saúde, 5 são espancadas a cada 2 minutos. E em 2020, o Brasil, como você também muito bem citou, teve 648 casos de feminicídio no primeiro semestre e sim resultou no aumento efetivo de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a junho. Sabemos que houve aumento no segundo semestre, mas como você também citou, ainda não temos esses números apurados. Agora, esses números que citamos, eles estão registrados, inclusive, no anuário, 14º anuário brasileiro da Segurança Pública. Então, são dados confiáveis, reais e objetivos. Perfeito. Enquadrar essa violência como crime, eu acho que é um passo. Mas enquanto você falava, minha cabeça foi viajando assim, né? Eu tô aqui pensando o que é que faz com que a gente seja o 5º nesse ranking, que lugar horrível, que eu queria ser lá no último, né? Então, acho que a gente precisa dar uma olhadinha para o que acontece com os países que não têm praticamente violência contra a mulher, qual é a história desse país e a gente também aprender um pouco com eles. Porque, assim, eu entendo que a gente está numa sociedade que vem aí de um machismo intrínseco, né? A nossa história, então é uma sociedade patriarcal, extremamente machista desde sempre, mas a gente precisa mudar tudo isso. E aí passa também pela possibilidade da mulher agir, né, doutora? Eu fico pensando assim, se nós somos tão responsáveis pela criação dos nossos filhos, eu acho que está muito nas nossas mãos a gente, de alguma forma, ficar mais fortalecida para virar esse jogo, para poder dar outro exemplo para os filhos, não sei. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Quero saber quais são esses países onde praticamente não tem essa agressão contra a mulher e talvez entender os porquês para a gente tê-los como inspiração. Mas me dá 2 minutinhos e a gente volta para esse assunto, pode ser? Claro. E aí, nesse meio tempo, você vai pensando também, porque é crime, né? Mas aí eu fico pensando, será que os homens têm medo disso? Parece que não. Será que prender, será que as leis bastam? A gente sabe que tem medidas terapêuticas também. Então vamos pensar nisso, mas vamos pensar também no papel da gente como sociedade. Aí homens e mulheres, é o amigo falando para outro amigo no futebol, é o exemplo, é a conversa, a gente sendo firme e duro mesmo para não admitir certos comportamentos, até piadinha, né? A gente tem que levar tudo isso muito a sério para mudar essa história. Doutora, e aí, hein? Como é que esses outros países conseguiram virar esse jogo? Olha, Cláudia, o que nós observamos é que na época da pandemia foi um aumento muito grande e esse fator aconteceu não só no Brasil, mas como no mundo em geral. Inclusive na França e Estados Unidos, que são países considerados muito mais evoluídos. Agora, o que nós também percebemos é que esse aumento onde há mortes da mulher é aqui na América Latina. Então, nós poderíamos considerar que é uma questão cultural. Mas o que nós observamos também é que a prática puramente punitiva, aplicada então pelo direito penal brasileiro, não tem impactado positivamente para diminuir, em especial, a reincidência da violência doméstica, que é um comportamento de mudança de práticas de todos, tanto do homem quanto da mulher. Eu digo tanto do homem quanto da mulher, porque o feminicídio, em regra, ela é a morte anunciada. De que forma? Ela começa lá, então, observando casos de violência psicológica, moral, casos de violência física, e muitas vezes a mulher não faz registro dessas ocorrências, culminando, então, com a morte da mulher, que é a morte que nós chamamos anunciada. Porque se lá atrás
tivesse feito uma ocorrência, talvez essa mulher não tivesse vindo a óbito. Por isso a importância da denúncia dessas agressões, sejam elas verbais, sejam elas físicas. Por quê? Porque cada um tem sim responsabilidade no relacionamento. A mulher também tem que saber que não está sozinha quando está passando por situações de relacionamentos abusivos, agressões morais, agressões verbais ou físicas. Ela tem uma rede de apoio, uma rede pública que dá apoio a essa mulher, como grupos de voluntárias, assim como o nosso, @o limite do amor, sem ter qualquer custo. A mulher não tem que gastar dinheiro algum. Então, essa violência pode terminar com feminicídio, como nós já dissemos aqui. Portanto, ela tem que se permitir acreditar que ela pode mais e que não está sozinha, que estamos aqui para ajudar. Agora, veja um dado que é relevante também, Cláudia, na pergunta que você fez: por que temos ocorrências mais em outros países do que outros? Aqui no Brasil, nós também temos essa diferença. Aqui em São Paulo e Santa Catarina, o número de feminicídios é menor. Já em Roraima, por exemplo, está com maior número, 10,4 de quantidade de mulheres que morrem lá. Então, nós precisamos observar esses dados para nós termos consciência do que está levando esses homens a matar essas mulheres. Então, o que nós podemos concluir? Que a quarentena imposta, sim, foi um fator influenciador para esse cenário triste e horrendo números que acabamos de falar, mas também nós tivemos algumas conquistas e avanços. Tivemos uma lei que foi promulgada, a 14.022/2020. Ela veio para assegurar o pleno funcionamento na pandemia, em razão da Covid-19, todos os órgãos de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar, assim como os mais vulneráveis, como crianças, idosos e deficientes. Então, o que a mulher tem que entender é que ela não pode deixar de se socorrer desse leque de apoio que ela tem e ficar silente, porque ela está sendo conivente com esse agressor quando ela o não denuncia. Essa é uma conscientização que nós precisamos ter com todas as mulheres, e também as mulheres entre elas ajudarem umas às outras e não julgar essas mulheres, que é muito comum quando uma mulher diz que está sofrendo alguma violência, algumas mulheres não acolherem essa mulher e ainda fazerem piadas com essa mulher. Então, isso se carrega para o relacionamento se perpetuar abusivo. Pela parte dos homens, sim, há já tratamentos, como eu também já falei em outro tempo aqui, preventivos, para quando esse homem comete a primeira agressão, ele ser submetido a um programa de tratamentos, tanto com psicólogas como um grupo multidisciplinar, para impedir que esse homem volte a reincidir com essas práticas abusivas e violentas que muitas vezes levam, infelizmente, à morte, que é o feminicídio. A gente tem aí algumas soluções, né? Mas como você falou, a gente vai precisar mexer em muitos pauzinhos. E a maior mudança acontece em cada uma de nós, né? Como o doutor acabou de falar, é a gente apoiar as nossas amigas, as mulheres que chegam pedindo ajuda, né? Para que elas sejam cada vez mais fortes. A mulher precisa estar fortalecida, porque essa coisa de denunciar e não denunciar também envolve muita questão, né? É o medo, se eu denuncio, será que ele não vai ficar muito bravo? Agora, a gente tem algumas constatações. Quando a mulher, ela se coloca de forma assertiva e já na primeira agressão ela fala, opa, não aceito, aqui não, já fui na delegacia, tá aqui, dessa forma eu não quero mais, normalmente dá certo? Olha, Cláudia, as experiências mostram que a nossa reincidência nos casos da violência doméstica ainda são muito grandes. Por isso, a legislação mudou e começou a tratar esse agressor
antes dele chegar à segunda violência e ela se tornar maior. Então, por isso está sendo implementado em vários estados, agora a nível nacional, já tínhamos aqui em São Paulo e no Mato Grosso, para que esse agressor já se submeta a um programa multidisciplinar, onde se tenta conscientizar esse homem de que aquilo que ele cometeu com aquela companheira ou ex-companheira é realmente crime, porque Cláudia, acredite que tem homens que praticam violência contra a mulher e quando são sentados num banco de delegacia, que é o nosso dia a dia, corriqueiramente, eles dizem ou se mostram surpresos em dizer que não tinham consciência que era crime bater na sua companheira ou na sua ex-companheira. Outro fator que precisa mudar urgentemente é o homem entender que a mulher tem liberdade, tanto quanto ele, de terminar uma relação. Porque muitos feminicídios, eles provêm quando a mulher põe ponto final ao namoro, ao casamento ou a essa relação. Então, o homem precisa se conscientizar que os direitos dele são equiparados aos das mulheres. Se ele tem direito de terminar uma relação, a mulher, da mesma forma, tem direito, sim, de terminar aquela relação. Tá, joia. Doutora, eu vou voltar daqui a pouquinho pra gente continuar, tá bom? Ai, são tantas coisas que a gente tem que pensar, né? E você, mulher, não fique com medo de se colocar, de se expor. Ninguém tem que te julgar. A gente erra mesmo, a gente faz escolhas erradas, mas busque ajuda, não fique só. Olha, o Limite do Amor, eu sei que tem ajudado a muitas mulheres. Pra quem não conhece, entra lá no Instagram, O Limite do Amor. Já segue esse Insta, já fica ciente de todas as ações e você vai sendo orientada. Porque eu estava pensando aqui, quando a gente se depara com um problema como esse, que não é um probleminha, é um problemão gigante, a gente fica às vezes até desmotivada, né? E quando a minha amiga, eu fico imaginando, tá vivendo violência doméstica, ela também fica diante de um monstro, né? Ela não sabe por onde começar. Mas eu penso que é devagarinho, né, doutora? É devagarinho, sim, Cláudia. Nós temos que respeitar essa mulher em primeiro lugar, ela é um ser humano, merece todo o respeito e cada um tem o seu momento. Agora, o que essa mulher precisa saber é que ela não está mais sozinha. A sociedade não permite mais que ela continue sendo maltratada, destratada, humilhada e aviltada. Então, isso ela tem que ter essa consciência, assim como os homens têm que ter consciência que a sanção contra essa barbárie, ela é efetiva, pois um assassinato é algo abominável, não porque é uma mulher, mas porque é um ser humano, Cláudia. Então, enquanto focarmos em neologismos, os crimes seguem impunes contra mulheres, crianças e os mais vulneráveis, e contra a humanidade mesmo. A mudança efetiva deve acontecer na ordem moral, educacional, estrutural, familiar, como você bem citou, que é muito importante, sim, aquele espelho que os filhos têm com os pais em casa, na ordem civil, com respeito às instituições e com um povo educado, porque quando nós temos respeito e educação, nós tendemos a respeitar e sermos educados com o ser humano, porque tudo começa no respeito, Cláudia. Se o homem não tem respeito pela mulher, ele a trata do jeito que ele entende. Então, a partir do momento que esse homem entende que a mulher tem todo o direito de respeito como um ser humano, ele começa a ver essa mulher de uma forma diferente e suas atitudes começam a ser diferentes também. Mas claro que a gente não pode esperar que isso mude de uma hora para outra. Sabemos que isso vem de uma raiz cultural, o machismo, mas o que nós não podemos é deixar de lutar, deixar de nos insurgirmos, nós mulheres, toda vez que a gente vê piadas machistas e coisas machistas que nos afrontam, nos insurgirmos, assim como os homens também, perceberem que isso é um ranço na sociedade e que realmente precisa ter um fim. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Eu queria que você convidasse as pessoas para participarem do grupo e me contasse um pouquinho sobre o grupo, que a gente chegou ao fim do nosso bate-papo.
Bom, antes de finalizar, Cláudia, você falou lá no começo se você influenciava a vida das pessoas. Eu vou te responder. E não só por mim, mas por muitas vítimas que nós atendemos lá no grupo. Quando eu falo vítimas, é porque elas foram vítimas de uma violência. Não que a mulher seja vítima, ela tem que ser uma mulher forte e guerreira, que é isso que a gente pretende. Mas então, relatos que a gente tem de pessoas que te assistem todos os dias, assim como eu, é um retorno muito positivo de que você faz sim a diferença na vida dessas mulheres, com mensagens positivas, sim, porque a gente tem que ter mensagens positivas, apesar desse mundo estar passando por uma mudança tão profunda para todos nós no mundo inteiro, nós não podemos perder a fé e não podemos perder a esperança. Então, só temos a agradecer a você, ao seu programa. Obrigada. E o nosso @o limite do amor, hoje só virtual, como tudo está praticamente só virtual, está aberto para atender todas as mulheres que querem identificar qual o tipo de relacionamento que elas estão vivendo, se aquilo é um relacionamento abusivo. Caracterizado o relacionamento abusivo, nós vamos auxiliar essa mulher a quais os caminhos que ela tem que seguir para sair dessa relação abusiva ou para melhorá-la, porque às vezes a gente vislumbra que ainda há uma possibilidade. Então, encaminhamos essa pessoa, nós temos também assistentes sociais, nós temos psicólogas que trabalham com a gente de forma totalmente voluntária, e essa pessoa, quando precisa, tem esse atendimento psicológico, esse atendimento com assistente social, e quando já está na violência doméstica, com dificuldades, nós auxiliamos também essa mulher para procurar a delegacia, fazemos esse acompanhamento e todo o suporte que ela precisa para sair dessa violência. Mas repito, Cláudia, isso depende da mulher. A mulher tem que querer, porque nós estamos aqui de braços abertos, assim, nós e como toda uma rede pública, como eu falei, que tem de apoio a essa mulher e tantos grupos de apoio a essas mulheres. Mas a mulher tem que se empoderar, tem que empoderar no sentido de ficar forte, de se conscientizar de que sofrer uma relação abusiva não é o normal, é sim o anormal. E todos merecemos ser felizes, Cláudia. Muito bem, é isso mesmo. Muito obrigada, doutora Ana Bernal. É sempre uma alegria grande te receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho lindo também. E até a próxima oportunidade, tá bom? Vou passar aqui os contatos. Obrigada. Obrigada, Claudinha. Tchau, tchau. Ó, a doutora Ana Bernal também está no Instagram como advogada Ana Bernal. De repente, você está precisando de uma advogada fantástica, ela, gente. A advogada Ana Bernal, tá? E o do grupo O Limite do Amor. É maravilhoso.